Oi, aqui Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre o socialismo e o movimento operário. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o contexto histórico em que surgiu o conceito, o movimento de socialismo e fazer uma breve comparação com a sociedade capitalista. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula e já vamos partir direto para esses conceitos básicos com os quais nós vamos trabalhar e que serão devidamente desenvolvidos ao longo das próximas aulas. Beleza? Então vamos lá. Socialismo. O socialismo surgiu inicialmente mais ou menos em 1830. Nesse momento, eu não vou falar sobre o socialismo utópico, não vou falar sobre o socialismo científico. Essas diferenciações, essas derivações do socialismo vão ser tratadas mais à frente. Inicialmente, o socialismo surgiu em meados da década de 1830 para designar, para se referir às correntes de pensamento que pretendiam reformar a sociedade liberal e trazer soluções coletivas. Soluções que visassem o bem comum, o bem coletivo, e não soluções individualistas para os problemas sociais. Então, em um primeiro momento, o socialismo ele é um contraponto à sociedade industrial e capitalista, porque a revolução industrial e o capitalismo trouxeram muitos problemas para a organização social. Que problemas são esses? Bom, são os problemas que nós analisamos na aula anterior. Então, a revolução industrial ela trouxe péssimas condições de trabalho. Jornadas de trabalho que chegavam a 10, 12, 16 horas por dia. Essas extensas jornadas de trabalho, elas eram perigosíssimas, porque as pessoas trabalhavam em galpões, na frente de fornos, com altíssimas temperaturas, com pouquíssimas horas para fazerem a sua higiene pessoal, ir ao banheiro, para beber água, para se alimentar e sem o devido repouso. E aí os acidentes aconteciam, as mutilações eram muito frequentes. Bom, as primeiras cidades industriais que surgiram, elas tinham uma urbanização precária. Então as pessoas estavam submetidas a uma condição de ausência de saneamento básico, ausência de redes de esgoto, e isso gerava um grande número de doenças nas primeiras cidades que surgiram. E o ponto mais pesado, na minha opinião, a ausência de legislação trabalhista. Não havia nenhuma lei para assegurar o trabalhador. Então, acidentes de trabalho, melhor dizendo, aposentadoria por invalidez devido a um acidente de trabalho, ausência de licença maternidade, licença paternidade, não havia uma regulamentação para as horas de trabalho, para as horas extras, enfim, não havia nada que assegurasse, que preservasse, que protegesse o trabalhador. Então, o socialismo surge nesse contexto. Era necessário propor soluções imediatas para os problemas que foram trazidas pelo capitalismo, pelo desenvolvimento da sociedade industrial. E aí, como eu falei, o socialismo ele é, antes de qualquer coisa, um contraponto ao capitalismo. E o que é o capitalismo? Bom, o capitalismo tem um tripé básico, um tripé fundamental. Primeira coisa, propriedade privada. Não existe capitalismo sem a propriedade privada. Só que essa riqueza dessa propriedade privada, ela ficava cada vez mais concentrada nas mãos dos grandes industriais, dos grandes capitalistas, dos grandes fazendeiros. Não havia qualquer preocupação em dividir toda essa riqueza que foi produzida na segunda metade do século XVIII e principalmente ao longo do século XIX. Outro elemento básico do capitalismo é a livre concorrência. Não existe capitalismo sem livre concorrência. Ou seja, nós temos vários agentes econômicos disputando o mercado e aquele que for mais competitivo, com os melhores preços, com
a entrega, com o escoamento da produção mais rápida, essa pessoa vencia a concorrência e dessa forma ela oferia grandes lucros. E aqui a gente vai para o outro tripé, a outra parte do tripé do capitalismo, que é a busca do lucro. Ou seja, a busca da multiplicação do capital, a busca da multiplicação do dinheiro. E nesses primeiros momentos da Revolução Industrial e do capitalismo, volto a repetir, nunca se produziu tanta riqueza. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, essa riqueza ela era obtida, ela era produzida, ela era desenvolvida por meio de uma grande exploração sobre os trabalhadores. Uma exploração que, em alguns lugares, pouco se diferenciava da escravidão. Repetindo, uma exploração que em muitos lugares pouco se diferenciava da escravidão. Os homens recebiam salários baixíssimos e muitas vezes era muito comum eles se revoltavam contra o excesso de disciplina exigido pelos capatazes dentro da fábrica, dentro do galpão. E a solução adotada foi utilizar mão de obra feminino e o trabalho infantil, pagando-se 1/10 do que se pagava a um homem. Ou seja, essa riqueza do capitalismo, essa propriedade privada, essa livre concorrência e essa busca do lucro, ela tinha como elemento fundamental a exploração do trabalhador. E as pessoas perceberam que o capitalismo trouxe muitos problemas, não somente do ponto de vista econômico, mas principalmente problemas sociais. Então, esse é o contexto em que surge o socialismo. Nas próximas aulas, nós vamos tratar especificamente do socialismo utópico e do socialismo científico. Se você gostou dessa aula, então ajuda a gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e o mais bonito, o mais importante de tudo, se você acha que a nossa aula tem uma boa fundamentação, então compartilhe a nossa base de conhecimento nas redes sociais. Um forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula!